Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Um Podcast de um Cara Só, episódio 9, Colônia de Férias, Acampamento e Vagalume. Olá a todos, se você não assistiu ao episódio passado, talvez você se sinta um pouco perdido. Então, deixe-me me apresentar. Muito prazer. Meu nome é Sereno Larinho Alves Ferreira. Sou de Brasília, DF, Distrito Federal, mas moro em Florianópolis, Santa Catarina. Ou, para os mais íntimos, Floripa, a Ilha da Magia. Tenho 36 anos de idade e tenho paralisia cerebral. Pardo, cabelos pretos encaracolados, olhos castanhos bem claros, que quando batem a luz do sol, ficam até verdes. Ai, meu charme. Sou escritor, poeta e digital influencer, mas já fui youtuber, auxiliar administrativo em uma empresa, arte colorista, streamer na Twitch, eletricista. Não, eletricista não, você tá louco? Já pensou se eu levar um curto-circuito mexendo em algum fio? E agora eu sou um co-host de um podcast, desse podcast que nos fala, mas também já fui muitas e muitas outras coisas. Já vivi muitas e muitas histórias. Mas no episódio de hoje eu vou contar sobre um trauma de infância que me marcou muito e muito mesmo. Então senta a bunda na cadeira ou fique em pé, sei lá, ou se não apenas relaxe na sua poltrona e vem comigo. Olha, vamos lá. Não sei se vocês já passaram por isso, mas na época em que eu estudei naquela escola que eu contei a vocês em alguns episódios passados, todos os alunos no mês de julho tiravam um mês de férias escolares. Sim, meus amigos, um mês de férias. E nesse um mês de férias, a escola às vezes sugeria algo que eu curtia muito, que era as famosas colônias de férias. Amigos, a colônia de férias era algo em que se baseava no seguinte quesito: seus pais têm que ter férias de você, mas você já está de férias. Então eles te colocam de férias ou na própria escola ou em algum lugar específico próprio para isso. Entenderam? Eu vou ser mais detalhista. A escola em que eu estudei abria suas portas nas férias de julho com várias atividades extracurriculares, como acampamento, passeios para vários lugares como zoológico, cinema, como o Jardim Botânico de Brasília. Galera, olha só, Jardim Botânico era, ou é, eu acho, não sei, meio que um bosque gigante, mas mais parecido com um parque ecológico, cheio de atividades ao ar livre. E o de Brasília tinha várias e várias trilhas, sabe? Era coisa de louco aquilo ali. Eu me lembro que a nossa escola ia pra lá direto para podermos assistir uma apresentação em forma de teatro da Turma do Cerradinho. Galera, a Turma do Cerradinho era um show de apresentação que foi criado um personagem para representar o Jardim Botânico. Ah, meu Deus do céu. Eu lembro que esse tal de Cerradinho era um cara fantasiado e que tinha uma cabeça que parecia um nabo e o corpo bem fininho. Ai, tá aí. Eu gostava de assistir a apresentação deles. Era muito massa. Muito irado. Mas voltando ao assunto principal, teve outra vez em que a nossa turma passou algumas noites em uma casa em que suas paredes eram de pedras e as outras eram de madeira, ao lado da cachoeira que tinha no terreno da Unipaz, que era o
o terreno onde a escola ficava. A casa, durante o dia, era um lugar encantador. Seu campo de grama era algo magnífico, galera. E era coberto de árvores. Ainda tinha um barulhinho da cachoeira assim, ó, entrando nos nossos ouvidos. Só de lembrar daquela época, rapaz, me dá uma nostalgia tão grande. Ai, ai, ai. Mas olha, teve uma certa vez que eu passei por um apuro muito grande e que me deixou com um trauma aqui dentro de mim. Um trauma que me persegue até hoje, meus amigos. Pois certa vez a minha turma foi acampar em um terreno perto da escola. E quando eu falo acampar, é acampar mesmo, sabe? De barraca e tudo mais. A gente escolheu um local que meus amigos demorou, viu? A gente andou mais ou menos uns 30 ou 40 minutos. E quando achamos esse local, já era mais ou menos noite, assim, já tava, o sol já tava se pondo. Foi eu, o professor e mais uns 10 ou 15 alunos. Assim que achamos o local, armamos as nossas barracas e o professor começou a dar algumas instruções pra gente. Depois disso a gente ficou meio de boa lá, meio curtindo a vibe, sabe? Brincando entre um e outros e tal. Até que chegou a hora que o professor mandou a gente escolher em que barraca a gente ia dormir. Bom, como era a minha primeira vez ali, eu até que queria dormir com o professor. Ele também sugeriu isso. Mas dois colegas meus disseram que eu podia dormir com eles em uma das barracas. Bom, um dos meus colegas que ia dormir comigo veio com uma história muito macabra e assustadora. Ele virou pra mim e falou o seguinte: ó, Sereno, se você sair à noite e ver duas luzinhas verdes brilhando, Sereno, saia correndo. Aquilo é radioativo. E se tocar em você, você pimba. Bom, nesse exato momento que eu ouvi ele dizendo isso, nossa, me deu um calafrio na espinha. Nossa, mas eu fiquei com muito medo mesmo. Eu fiquei me cagando de medo. Mas o nosso amigo que estava do lado, um outro colega da gente, virou pra mim e falou assim: Sereno, isso aí é lorota, cara, é caô, entendeu? Não vai acontecer nada de errado contigo. Bom, já que não ia acontecer nada de errado, né? Eu fui dormir. Quando deu umas 3 horas da manhã, me deu uma vontade de fazer xixi gigante. Mas eu fiquei com medo de sair da barraca sozinho e pedir pra um deles ir lá fora comigo. O que falou aquela história ficou dentro da barraca dormindo. Quem foi comigo foi o outro que falou que era pra eu confiar nele, sabe? Assim que a gente saiu da barraca, a gente foi caminhando até achar um lugar seguro que eu pudesse fazer xixi. Achamos lugar. Ele ficou vigiando atrás de mim e eu fui, né, um pouquinho para um canto mijar. Assim que eu abaixei as minhas calças e coloquei o meu bingolim de fora, eu comecei a ver na minha frente uma luzinha verde piscando. Nessa hora, rapaz, o meu cu trincou e eu fiquei paralisado que nem uma estátua. Até que o garoto foi comigo me acompanhar, tocou no meu ombro. Nessa hora, eu dei um grito tão alto, mas tão alto, que o professor acordou na hora e veio em nossa direção. E aí, na hora em que o professor chegou, eu tava sentado, chorando, com a bunda de fora. E ele veio perguntar o que tinha acontecido. Bom, eu me acalmei, expliquei pra ele toda a história que o outro garoto tinha contado. E o professor riu. Mas riu. E eu falando: mas professor,
você ouviu o que ele contou pra mim? Eu não gostei nada do que ele contou. Rapaz, eu sei que esse garoto depois ele foi expulso da escola. E eu fiquei com trauma de vagalume até hoje na minha vida. A mensagem de hoje é para todos aqueles que praticam bullying. Amigo, vem cá. Se você alguma vez na sua vida já praticou bullying com seus amigos, pare imediatamente. Repense, pois isso é muito feio. E você não é o bambambam da escola ou do bairro. Quando a sua brincadeirinha machuca o colega por dentro, saiba que isso é coisa de gente covarde. Muito obrigado a você por ter assistido o episódio de hoje. Não esquece de avaliar esse episódio, de me seguir nas redes sociais. Lá no meu Instagram tem um post do episódio de hoje. Comenta lá se você já foi em alguma colônia de férias. Bom, meu nome é Sereno do Larinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.